Salve galera, Bruno novamente, criando aqui os vídeos pro canal. Ontem eu deixei de postar, então me perdoem. Eu tive algumas consultas aí relacionadas ao processo de recuperação que eu estou passando, mas deu tudo certo. Basicamente ela me passou alguns ansiolíticos, mas coisa que sim que sabe, nada que eu vá tomar, porque como vocês sabem, eu não acredito muito nessa dependência de medicamento, eu acredito mais na medicina natural e recorrer a práticas que são não artificiais, né? Não. Então, gente, basicamente eu tô aí muito ligado nessa coisa aí dos casos da Polícia Federal, juntamente com essas coisas do MC Rian. E infelizmente eu ainda volto a comentar sobre essa coisa de negligência de fiscalização por parte de bens, por parte de venda de produtos aqui dentro do Brasil, até porque quando a casa cai, todo mundo sai livre, como se nada tivesse acontecido. Isso é feito propositalmente, como eu já havia falado com vocês aqui. Existe uma falta de ética aqui dentro desse país em relação a essas coisas enormes e coisas que gente de fora compra para poder sobreviver lá fora. Tem inúmeras pessoas que sobrevivem de baixa, então eles dão baixa no país, explora as setorizações de defesa daquele país, ou seja, setorizações que são precárias ali dentro daquele país, explora a vulnerabilidade, então eles atacam. Desculpa, mas eu errei as palavras. Basicamente, gente, vocês têm que entender uma coisa. Não é em qualquer pessoa que vocês confiam, e hoje vocês não podem criar dualismo nos seus business. Então, tipo assim, mano, eu quero fazer uma empresa. Você não precisa mais de ninguém para ter a sua empresa. A grande realidade do Inside hoje em dia é, se você contrata mais de uma pessoa para gerenciar a sua empresa, você já é corrupto. Porque com o avanço da implementação da IA no ano passado, a gente torna isso mais evidente ainda. Já era evidente, mas agora é fora de cogitação você ter mais de uma pessoa trabalhando dentro da sua empresa. Isso cria portas, né? Isso cria portas para os inimigos poderem atacar a gente, ou seja, usufruir de dados nossos, de vulnerabilidades que outras pessoas exercem sobre a legislação aqui dentro do Brasil. E tudo isso é visado pelas autoridades públicas. As autoridades, elas têm ciência de tudo isso, coordenam tudo isso. Quando o policial pega seu celular, ele não pode mexer no seu celular. Tome como exemplo, eu vejo vários menores, acredito aí, a galera da música aí que anda comigo, fala, cara, o cara não pode pegar seu celular, mas quando ele é menor, ele faz questão de pegar seu celular e ficar olhando suas conversas lá pra ver o que tem. E ele não pode fazer isso. E vamos lá nessa questão do não pode mexer no celular. Eu acho muito interessante citar esse ponto, porque é um ponto de brecha dentro da defesa nacional, que é explorado realmente por esses indivíduos mal intencionados e pela própria economia do Brasil aqui também. Você abre portas fiscais com esse tipo de coisa, porque você tem ali um ciclo de econômico ligado ao desenvolvimento humano, então ligado à biologia humana. Quando você fala para um menor que ele não pode, quando é um menor e você vê uma autoridade passando da lei, pegando o celular do cara para ver se tem conversa com o traficante, com essas coisas, você basicamente já entende
que isso é um jeito de ligado à corrupção, né, dentro do sistema de educação do Brasil, para poder manipular mais ainda as pessoas, principalmente pessoas de baixa condição. Então, assim, gente que não tem esse tipo de conhecimento vê essa coisa e passa assim. Por quê? Porque já existe um bolo, né, uma bola de neve fiscal de várias pessoas que utilizam dessa meio de falha para criar mais lucro para elas. Então, como aqui no Brasil a gente não tem empresas que criam tecnologia, a gente não tem também um monitoramento eficiente nessa questão de tecnologia. O que acontece? Existem empresas da China que elas pagam para, por exemplo, empresas grandes aqui no Brasil ficar mandando ligação para você falsa. Isso daí te dá um alarme, né? Onde, visto de países que são mais avançados tecnologicamente, isso passa por um processo cognitivo lógico que faz uma interpretação junto com o sistema do Brasil, né? O sistema de polícia dentro do Brasil, e faz o lucro dos caras, como se fosse uma gama de informação que não é usada, mas quando é usada contra nós, entendeu? Para vocês terem uma noção do tamanho disso. Principalmente dentro do sistema de criptomoeda aí, que ninguém usa criptomoeda no Brasil. Então, com base nesse fundamento, a gente tem essa exploração de vulnerabilidade. Então, o que eu vejo aqui, gente? Inúmeras pessoas aí, principalmente dos Estados Unidos, desses lugares, usufruindo absurdamente dessas defesas, porque realmente ninguém imagina que existe uma economia que gira em torno disso, né? E no Brasil, com o sistema de educação precário, totalmente vigiado por esses mal intencionados, tudo no papel, tudo assim, facilmente um sistema fértil, um sistema onde você consegue fazer a programação ali dele e fazer ele ficar em círculo, ou seja, você tem um controle total do que está rolando ali. Quando você quiser, você ganha. Quando você quiser parar de ganhar, você para. É um sistema de autocontrole. Por isso que as coisas aqui não andam, entendem? Esses MCs, geralmente eles sabem de toda essa coordenança, exatamente dessa questão aí de lojas, de biqueiras, enfim, que tem uma movimentação de entrada de dinheiro muito rápida, coisa que é proporcionada por essas criptomoedas, ou seja, é um sistema eficiente de lucro, de captação rápida, que no Brasil é negligenciado por esse tipo de atitude criminosa. E basicamente é isso. Vocês aí que falam, mano, eu não ganho tanto dinheiro, eu não ganho. Isso abaixa o nosso RPM dentro do YouTube, isso abaixa o nosso RPM dentro de qualquer outra plataforma, porque não tem ali o máximo de usuários ali ativos para você conseguir ter uma crescente dentro do RPM nacional. Então isso é um problema. Gente, vocês é só olhar, entra dentro do Google Maps. E dentro do Google Maps tem aquela coisa do radar de ar. Analisem que todos os nossos vizinhos territoriais aqui do Brasil não disponibilizam o mapa de ar. Isso é uma tática militar, né, feita ali exatamente para omitir os dados que são relacionados aqui dentro do Brasil por entidades criminosas. Então eles não querem que vejam os parceiros ali, Argentina e entre outros que rodeiam aqui o território nacional, eles não têm esse dado de ar atmosférico, coisa que já é ligada à tecnologia de criptomoeda, entendem? Então é uma coisa que é um novo ciclo de tecnologia que é omitido, realmente está na cara ali que a União Europeia ela compra esse tipo de atitude criminosa, querendo ou não, sabendo ou não se mas existe bilhões rolando ao redor disso. Coisa que está dentro da lei, está dentro da legislação do Brasil, que a gente pode fazer, pode usar, pode utilizar normalmente, mas
por falta de informação, e isso é visado muito aqui no Brasil. Então o pessoal aí que quer ser certo, quer tentar fazer as coisas certas, tem que correr atrás dessas coisas, porque tá tudo ligado, gente. São direitos nossos que são visados por pessoas que estão acima de nós, ou seja, as pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais poder, para a gente não conseguir subir e elas conseguirem ficar manipulando a gente. Então, tomem cuidado. Fora isso, gente, eu falo essas coisas porque aos 30 anos eu já comecei a entender como é que gira essa coisa. E eu fui afetado por isso também. Fui, inclusive, enganado até hoje. Aos 30 anos eu comecei a me ligar nas coisas. Falei, gente, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu moro em região periférica. Tem gente de fora envolvida com muito dinheiro. Esses caras, eles não são brasileiros, eles são americanos, eles vêm aqui, não é pra ficar vendo a família, é pra ficar vendo o que tá rolando aqui, o território do inimigo. Eles não estão de brincadeira, entende? Então, assim, pra esse tipo de gente, mano, eles não estão nem aí pra gente, porque depois que eles estão no país deles, quem tá regindo ali são as forças armadas do país dele. Se acontecer alguma coisa em relação ao conflito de interesses políticos, geográficos, quem vai agir é o setor militar. E o setor militar do Brasil está todo comprado. O setor militar do Brasil é todo corrupto. Eles não seguem uma legislação a favor do bem-estar humano. Eles seguem através do bem-estar de quem tem dinheiro. Então, como eu falei, isso liga a um processo de setorização que envolve muito setor medicinal, porque os caras querem ter o controle de tudo, então eles compram a medicina, porque isso daí já basta. Ninguém vai desconfiar de nada, porque ali é um setor privado, um setor que, quando é afetado, ele afeta toda a segurança nacional. Vocês têm que tomar muito cuidado com essas coisas, gente, muito mesmo. E outra, gente, eu não acredito nessas coisas muito de candomblé, umbanda, mas eu acredito que, sabe, já existia pessoas dentro da minha casa, da minha família, aqui no ambiente, que eu comecei a desconfiar e pegar várias coisas desse ano, que estavam totalmente ligadas a essas coisas de corrupção, essas coisas de lavagem de dinheiro, enfim, de tudo. E aí começou a cair pessoas um pouco mais severas, tipo gente aqui trabalhando em casa, devendo para agiota 200k, tipo. Aí eu falei, não, isso tá muito fora do comum. Aí eu já liguei, gente, tinha gente conhecida da família com coisa de cartão de crédito, com empresa de tecnologia, com todas essas coisas. Eu já falei, mano, tá na cara que esses caras já comprou a galera aqui de casa, que trabalha aqui dentro de casa pra ficar fazendo o ciclo vicioso. E quem foi prejudicado nessa situação também foi eu. Porque, querendo ou não, essas pessoas, elas são pessoas frágeis, são pessoas que facilmente são manipuladas por qualquer tipo de valor. Então você dá qualquer valor para ela e ela vai ficar ali fazendo o que foi pedido. E ninguém vai desconfiar dela, porque é uma pessoa assim, de origem humilde, então ela fica ali, quando ela quer atacar, ela ataca. Então eu comecei a usar droga muito cedo. Essa pessoa já estava na minha casa antes de eu fazer os 18 anos. Então eu já liguei os fatos, fui na casa dessa pessoa, morei inclusive do lado da casa dessa pessoa. E diversos artefatos roubados, muita droga, coisas assim que realmente a pessoa tem noção que existe ali um criminoso morando do lado da casa dela, mas ela não vai falar nada, porque já existia ali pessoas que sabiam dessas coisas, compraram ela para ela conseguir entrar num ambiente onde tem dinheiro e ficar manipulando as pessoas ali
E quando vê um cara mal intencionado e vê ali a situação mais amplamente, né? Porque o rico ele tem essa muita coisa, o burguês ele tem essa coisa de falar que tem a visão ampla, que é o cara que vê tudo, que consegue ver tudo. Mas na verdade não é bem assim, gente. Quando você tem uma visão principalmente fechada dentro do seu território nacional, você não está bem seguro. Você está basicamente confiando em pessoas que têm menos dinheiro que você e só pelo fato de ela ter menos dinheiro ela é mais humilde que você, entendeu? Existe uma diferença, entende? Não é aquela cara que depois você vê e você vê mesmo, eu vejo com meus próprios olhos essas pessoas falando dessas pessoas, humilhando elas, falando um monte de coisa ruim. Eu falo, mano, olha como é um ser humano, entendem? Então, visando tudo isso, olhando tudo isso, hoje aos 30 anos eu tenho uma percepção um pouco mais desenvolvida sobre o que realmente é verdadeiro e o que não é, gente. Então, gente que pega e é uma pessoa atrás de você e depois é outra, vira outra, isso já virou manipulação, já virou uma carga afetiva, querendo ou não, que você vai usar ali para se defender e vai conseguir o que você quer através daquilo. A mesma coisa é o ciclo vicioso das drogas. Isso você anda com quem usa, frequenta ambientes que usam, exatamente às vezes por influência dessas pessoas e você nem vê que realmente é de interesse por dinheiro, é uma coisa gananciosa por dinheiro. Então você tem essas condutas que são passadas biologicamente, porque você é um ser humano como qualquer outra pessoa, mas às vezes você perde esse lado, você não enxerga esse lado e acaba sendo afetado e você não sabe de onde veio o negócio, vocês não entendem essa coisa. Por isso que o desbalanço biológico feito por esses aparelhos eletrônicos é tão fácil de manipular. Vocês olham essas coisas, ficam o dia inteiro olhando para essas coisas e vocês vão ver o que te cerca, o que te rodeia ali. Então você vira uma presa muito fácil diante de qualquer tipo de situação. E quando você é uma pessoa de dinheiro, pior ainda, porque ali você vai criar inveja, você vai criar ganância, você vai criar outro tipo de olhar das pessoas em relação ao que você tem. Porque sempre foi assim, você vale o que você tem poder com base no que você tem. É simples. E isso é realmente a vulnerabilidade que todo mundo vai explorar. Todo mundo vai primeiro olhar se você tem alguma coisa para dar. Você saiu de casa, a primeira coisa que vão ficar olhando é o que você tem, o que você ganhou, o que você está querendo conseguir. É assim, entendem? Como funciona o inimigo. Eu já falei do inimigo maior, e o inimigo maior, ele tá de olho em todas essas coisas, gente. Querendo ou não, ele sabe de cada ponto frágil que você tem. Ele só é seu amigo ali quando, por exemplo, você tá desprevenido. Ele vai passar pelo seu melhor amigo para ninguém desconfiar. E os seus melhores amigos são os seus piores inimigos. Existe esse termo muito que eu levo para minha vida hoje em diante, que é assim, os caras que estão, se gente da sua própria família te trai, se gente, imagina gente que você não conhece, entende? Então existe essa coisa assim, vocês têm que ficar bem de olho. Se, gente, existe organicamente esse tipo de problema assim que você vê dentro do seu cotidiano sem estar digitalmente ligado nesses aparelhos, imaginem dentro desses aparelhos. Já existe todo um ecossistema dentro desses aparelhos que você mexe, de ataque, de defesa, de tudo quanto é coisa. Aqui não é tão feito, mas lá fora é fortíssima essa coisa. Existem mercados bilionários que envolvem segurança tecnológica, inclusive de robô, de você entrar dentro de carro autônomo, controlar carro autônomo com celular, esses Teslas aí.
às vezes falha ali uma segurança de firewall de um Tesla, você consegue entrar com o Metasploit ali e ficar controlando o carro, bater o carro, capotar, sei lá. Pra vocês verem a gravidade dessas coisas lá fora. Aqui dificilmente acontece essas coisas mesmo porque primeiro que não tem muito, né? Lá fora tem bastante, mas aqui não, aqui dificilmente vai começar a acontecer, porque quando começar, aí você vai entender, porra, agora eu tô começando a entender como é que funciona essas coisas, porque olha o tanto de dinheiro que esses políticos corruptos segura para eles, para não deixar as coisas novas virem aqui pro país, porque aí os caras vão falar, porra, mano, só carro elétrico agora, tal. E os políticos não querem isso, porque os políticos eles são assim, os caras são genocidas. Eles basicamente vão, cortam a educação, depois que eles cortou a educação, eles conseguem ir ali na medicina e ficar contornando tudo. Então, para vocês terem ideia de como o setor do Brasil está explorado, está vendido, está tudo indo para baixo. A China compra o Japão, a China compra o Brasil. Simplesmente, a China é a dona do Brasil. Quem governa o Brasil é a China. E ninguém vê isso. Só quem é muito assim ligado nas coisas que fala, mano, realmente, quem governa o Brasil não é o Lula, é a China. Tipo, e a China defende o Brasil a um certo ponto pelos interesses dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também governa a China. Então, assim, os Estados Unidos, ele é o inimigo da China, vamos se falar assim. Mas de um outro tipo de ponto de visão, os dois são aliados, porque os dois são assim, ó, não mexe no Brasil, tá ligado? O Brasil é nosso. É assim que funciona. Porque aqui o Brasil, vocês sabem, o Brasil é muito rico em recursos naturais. O Brasil ele é um país que não tem desastre geológico, ou seja, o terremoto, tsunami, essas coisas. Então é um país que simplesmente não vai dar problema. Agora, imaginem só a gravidade dessas coisas, gente. É uma coisa muito gigante para você pensar assim de uma vez. Mas são inúmeros problemas que ocorrem por causa dessas falhas que eu falei. Inúmeros problemas assim que vocês deixam ocorrer por ações que vocês fazem no seu dia a dia, de, sei lá, por exemplo, trabalhar para os outros. Para quem você trabalha? Para que você trabalha? Começa assim, para onde vai o dinheiro do seu esforço? Vocês tinham que começar a fazer esse tipo de pergunta, porque se eu te fizesse esse tipo de pergunta há 10, 12 anos atrás, eu estaria em outro patamar da minha vida. Então, assim, são várias pessoas dentro da minha família que foram caminhando, me passando, querendo ou não, porque é player, tá no mesmo jogo, tá todo mundo jogando. Não é porque o cara é da sua família que ele vai te deixar assim, aberto, né? Vai te deixar, ele vai jogar com você. Então, tomem muito cuidado, olhem bem com as pessoas que vocês andam, as amizades que vocês têm. Às vezes vale muito mais a pena você ter um cachorrinho ali, um gato, um camarada ali que vai te dar 1000 vezes mais atenção do que qualquer outra pessoa, não vai te apoiar lá pelas costas. E é isso, fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima.